Aproveita e dá um print da tela. Pronto, agora você já tem um mapa aí, certo? Vamos lá. Vamos falar da Guerra do Paraguai, sou o professor J.R. Chacon, vem comigo. A Guerra do Paraguai já tem uma polêmica logo na data de quando ela começou. Foi 1864, foi 1865. Você vai encontrar uma variação aí. 1864, se for levar em consideração a ação do Paraguai. 1865, se for levar em consideração as ações da Tríplice Aliança. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, os envolvidos na guerra. Brasil, o Império do Brasil representado por Dom Pedro II, o Brasil que consolida sua independência em 1822, o Paraguai, representado aí por Solano Lopes, que consolida sua independência para uma república em 1811, a Argentina, representada por Bartolomeu Mitre, que consolida sua independência em 1816, se não me falha a memória, e o Uruguai, representado aí por Venâncio Flores, que consolida sua independência em 1825, eu acho que é isso. Bom, o que acontece? Esses países são muito novos, estão em processo ainda de criação e organização, de divisão territorial, de disputas por poder. E aí a gente vai ter nesse contexto elementos que vão se espraiar, digamos assim, na guerra. Outro dado importante são as visões sobre a Guerra do Paraguai. Gente, há várias visões sobre a guerra. E há três que são fundamentais. A visão tradicional, que coloca ali o Solano Lopes como um ditador, que coloca a guerra, a Tríplice Aliança, o Império de Dom Pedro como grande defensor da pátria paraguaia, o libertador, que traz essa visão então de cunho mais militarizado. Temos uma outra visão, que é a visão revisionista, que ganha força nos anos 70, em resposta à visão tradicional e ainda numa conjuntura de ditaduras na América Latina, e que procura fazer uma outra leitura, e a leitura que é feita é que a guerra se dá por influência da Inglaterra, isso sobretudo com Chiavenato, que vai entender que a guerra foi influenciada, insuflada pela Inglaterra, e que foi uma guerra que destruiu com o Paraguai, que era uma potência que vinha crescendo. E uma outra leitura mais atual, que é a leitura chamada Nova Historiografia ou pós-revisionista. Essa leitura ancorada sobretudo em Doratioto, que vai entender a guerra aí um pouco mais complexa, vai ter a possibilidade também de fazer uma pesquisa mais complexa fora da conjuntura dos limites das ditaduras, e vai trazer mais elementos e vai desconstruir parte da tese tradicional, parte da tese revisionista, e vai apresentar a Guerra do Paraguai como uma malvada guerra, inclusive é o título da obra do Doratioto, e com várias conjunturas, certo? Bom, além disso, pensar um pouquinho nas causas. Então temos ali as causas geográficas, geopolíticas. A região se dá na região da Bacia do Prata, onde você tem a força da questão dos rios, a importância desses rios, sobretudo o Uruguai, o Rio Paraguai e o Rio Paraná, que vão ali desaguar nessa Bacia do Prata, que é uma região extremamente importante e estratégica de saída para o Atlântico. Era a região onde saíam as riquezas extraídas de Potosí, na Bolívia. Portanto, era uma região geograficamente muito importante. Era não, ainda é, né? Ainda é muito importante do ponto de vista geográfico. Além disso, há toda a disputa econômica por terra, por gado, por poder, por espaço. Essas nações querem espaço, então é um ambiente ali conturbado, então economicamente de disputa, e que para o Paraguai era importante a conquista. Por quê? Porque o Paraguai teria acesso ao Oceano Atlântico, poderia escoar as suas mercadorias. Outro papel aí relevante nas causas é a questão política. A questão política por quê? Porque o Brasil, império,
vai intervir politicamente na Argentina, em eleições na Argentina, vai intervir politicamente no Uruguai, nas condições lá, nas disputas entre blancos e colorados. E essas intervenções brasileiras vão gerar incômodo, sobretudo ao Paraguai. Por quê? Porque na última intervenção brasileira no Uruguai, quando o Brasil ajuda a derrubada de Aguirre para colocar no poder Venâncio Flores, Aguirre era aliado político de Solano Lopes. E Solano Lopes não admite essa intervenção brasileira, e aí sim ele vai anunciar, portanto, a guerra contra o Brasil no dia 13 de dezembro de 1864, que é marcada pelo sequestro do navio Marquês de Olinda, que tinha destino à região de Mato Grosso, porque da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para a região do Mato Grosso, tinha que fazer o caminho marítimo, pegar a costa brasileira e depois pegar os rios para chegar em Mato Grosso, Cuiabá, toda aquela região ali. Então, é onde vai se dar o ponto ápice da disputa, esse sequestro do navio que vai incomodar demais Dom Pedro II. Além disso, você vai ter o movimento da criação da Tríplice Aliança em maio de 1865. Por que é criada a Tríplice Aliança? Como uma resposta dos três países às ações paraguaias. E aqui a gente já entra no campo das batalhas, e o campo das batalhas está literalmente ligado à necessidade da formação de um exército, porque Brasil, Uruguai e Argentina tinham exércitos muito pequenos, assim, o Brasil talvez 15 mil homens, os outros não chegavam nem perto disso. Então é feita uma campanha, um movimento conhecido como Voluntários da Pátria. O que era esse movimento? O que era essa campanha? Era de alistamento voluntário para servir ao exército. A ideia era essa, né? Mas no limite muitos eram obrigados a ir, então era voluntário coisa nenhuma, você tinha que servir ao exército. Aqueles que tinham escravos muitas vezes mandavam os humanos escravizados no lugar, né? no próprio lugar, e aí o exército começou a ser composto por muitos negros, o que vai gerar uma discussão, porque parte concordava, parte não concordava com ter negros no exército, mas acaba assim sendo formado o exército por muitos negros. Não é à toa que de forma terrível, racista, preconceituosa, o exército paraguaio chamava o exército brasileiro do exército de los macaquitos, né? Uma coisa terrível que acontece infelizmente até hoje na história, quando a gente não respeita as diferenças e as diversidades, não é verdade? Bom, esses voluntários, eles então vão compor o exército, tanto do Uruguai, da Argentina, quanto do Brasil. No romance Yaya Garcia, de Machado de Assis, há uma passagem lá que ele traz a figura de alguém que se coloca como voluntário da pátria para alegrar a moça, para se mostrar um grande homem, enfim. Bom, vamos seguir aqui nas batalhas. Então, o primeiro ataque é um ataque paraguaio, a região de Mato Grosso, Corumbá ali, todo aquele pedaço, um ataque terrível, trágico, muitas mortes. Depois vai haver a reação dos aliados, já com a criação da Tríplice Aliança, e a reação forte marcada pela Batalha do Riachuelo, uma batalha naval também muito forte e que vai dar muita força depois para a Marinha de Guerra do Brasil, que sai fortalecida da batalha. A Batalha do Tuiuti, que é uma batalha por terra mais sangrenta, maior da história da guerra, que foi ali uma batalha que a galera estava chegando nos acampamentos, já no território paraguaio, e são surpreendidos pelo exército paraguaio, começam com uma desvantagem os soldados da aliança, e aí aparece o general Osório, o grande mito do exército brasileiro, aquele que as balas não penetram a roupa e nem o corpo, e general Osório vai reorganizar o grupo, vai reorganizar a tropa e vai conseguir combater os paraguaios. A força que ele teve foi tão forte que ele queria continuar e já finalizar ali a guerra. Porém, Bartolomeu Mitre, que era o comandante-geral do exército,
não permite que ele continue essa perseguição aos paraguaios, e até Osório desanima, discute lá com o Mitre e deixa a guerra, para vocês verem. Por Osório teria acabado com a guerra ali mesmo. Bom, o exército segue, dos aliados, vai ter o combate de Curupaiti, às margens dos rios. É uma derrota horrível do exército aliado. Muitos soldados argentinos e uruguaios são mortos, é uma coisa terrível. Bartolomeu Mitre até deixa o comando do exército e praticamente sobra o exército brasileiro para continuar a guerra. E aí quem vai assumir o exército brasileiro é Caxias, que era um conservador, tal. Depois vai ter uma briga, Dom Pedro vai ter uma briga política com os liberais por conta da indicação de Caxias, mas Caxias era a pessoa mais indicada à época para assumir de fato o exército brasileiro e o exército da aliança. Caxias reorganiza, disciplina o exército, traz estratégias mais inteligentes para as batalhas, traz armas que vinham da Europa, dos Estados Unidos, balões de observação, enfim. Caxias reorganiza as tropas e aí ele vai começar um movimento em busca de conquista de Assunção, que começa com as Dezembradas, que é uma série de batalhas que acontece no mês de dezembro, e uma das mais importantes é a do Avaí, a Batalha do Avaí, que é pintada na obra de Pedro Américo, a Batalha do Avaí. Ele vence essas batalhas, consegue vencer lá e tomar o Humaitá, que era a fortaleza de Humaitá, conquista Assunção em 1869, e aí ele já não vê mais sentido na guerra, ele não vê sentido na guerra, não tem mais por que continuar a guerra, mas Dom Pedro insiste na guerra porque ele quer de qualquer jeito capturar então Solano Lopes, que vai fugindo. Diante disso, o Caxias, ele vai falar que está doente, que não está legal, ele deixa a guerra, volta para o Brasil, recebe a honraria, que era um título dado a ele, que ele vai torná-lo duque, o Duque de Caxias, famoso Duque de Caxias, mas é tudo muito frio, assim como todos os militares que voltavam, era friamente tratado pela monarquia, pelo império. A guerra continua, mas agora sob o comando do Conde Dan, que era genro de Dom Pedro II, casado com a princesa Isabel. Ele vai comandar algumas batalhas e a mais importante é a de Cerro Corá, que é a última batalha da guerra, que é quando se mata Solano Lopes. Então é quando Solano Lopes é morto pelo exército brasileiro no dia 1 de março de 1870. Então a morte de Solano Lopes marca o fim das batalhas, marca o fim da guerra. Só que aí a gente ainda tem as consequências. Para o Paraguai, muita destruição, muitas pessoas mortas, muitos soldados mortos, quer dizer, terrível o que acontece no Paraguai. Para o Brasil, uma dívida enorme com a Inglaterra, que financiava a guerra, que mantinha economicamente o Brasil com empréstimos, acho que mais de 600 mil libras esterlinas, o Brasil fica devendo. O fortalecimento do exército brasileiro, que passa a ser valorizado, o exército de Caxias, um exército sério, de cunho positivista, defensor da ciência, articulador de ações republicanas, parte também defensores da abolição da escravidão, que era um absurdo, porque soldados negros voltavam da guerra livres, mas as famílias continuavam escravas, daí vem a lei do ventre livre. Então o exército tem um papel importante nesse sentido. Outra consequência para o Brasil, que é terrível para Dom Pedro II, é a queda do Império. Dom Pedro II perde popularidade, perde força narrativa, é considerado um tirano, um sanguinário, indivíduo país, muitos já não acreditavam no papel da guerra e Dom Pedro perde muita credibilidade frente a essa guerra. Então é isso, lógico que aqui é um resumo, há vários elementos que eu não apresentei aqui, mas se você quiser, há vários vídeos aí no canal que aprofundam alguns detalhes. E enfim, há documentários, há muita coisa para pesquisar sobre a Guerra do Paraguai. O que importa e fechar com isso é que a Guerra do Paraguai vai ser uma guerra que marca o período de ascensão da monarquia
e começa a marcar o período de declínio dessa monarquia, que depois de 19 anos do fim da guerra vai ter o seu fim com uma ação articulada entre as aristocracias agrárias e os militares, por exemplo, Floriano Peixoto, que lutou na Guerra do Paraguai. É isso, gente. Rapidão. Abraço. Até mais.